Fala aí pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre racionalização de denominadores. Então veja bem, racionalizar o denominador de uma fração, todo mundo lembra que é uma fração é uma coisa desse tipo, f igual a n sobre d, onde n é o numerador e d é o denominador, é a grosso modo eliminar o radical do denominador sem alterar o valor da fração, tá? O que a gente faz então para poder eliminar esse radical do denominador sem alterar o valor da fração? A gente multiplica o numerador e o denominador por um fator conveniente. E esse fator conveniente é chamado de fator racionalizante. A gente faz algumas contas e essa raiz, esse radical, ele vai sumir do denominador, beleza? Nós temos três casos basicamente. O primeiro caso é onde o denominador possui apenas um radical cujo índice é 2. Aí a gente tem aqui o exemplo 1, onde ele pede para racionalizar os denominadores. Tá? Então você tem aqui um exemplo, o primeiro caso. Você tem 9 dividido pela raiz de 3. Qual é o procedimento? Você simplesmente vai pegar, vai multiplicar o numerador e o denominador pelo próprio radical que está aqui embaixo. Tá? Esse radical que está no denominador é o fator racionalizante. Então eu tenho aqui raiz de 3 multiplicando 9 e raiz de 3 multiplicando a raiz de 3. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 9 vezes a raiz de 3, tá? E aqui embaixo vai ficar como? Raiz de 3 vezes 3, 3 elevado a 2, tá? Ou 9, se você quiser. Aí eu tenho aqui o 2, do expoente e tenho o 2 do índice. Você lembra quando não aparece ninguém aqui, vale 2, tá? Então você vai cortar esse cara com esse e você vai ficar com 9 raiz de 3 dividido por 3, beleza? Esse 9 e esse 3, dá para fazer a conta. Você tem aqui 9 dividido por 3, que vai dar 3. E aí você repete a raiz de 3, tá? Então você tem aqui 3 raiz de 3. Isso significa que o 9 dividido pela raiz de 3 é a mesma coisa que 3 vezes a raiz de 3. Tranquilo? Na letra B você tem 15 dividido pela raiz de 6. O fator racionalizante vai ser quem? A raiz de 6. Então eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 6. Tranquilo? Como é que vai ficar então? 15 vezes a raiz de 6 dividido por quem? Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 6 ao quadrado, Propriedade das raízes. Então eu tenho aqui, 2 no expoente e tenho 2 no índice. Posso cortar esse cara com esse. Então daqui eu vou ficar com 15 vezes a raiz de 6 dividido por quem? Por 6. Tranquilão? Esse 15 e esse 6, não dá para fazer a conta. Ou melhor, até daria para fazer, mas vai aparecer um número com vírgula. Aí fica esquisito fazer assim. Mas eu posso simplificar. Eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Esse número é o número que você pensou aí agora. 3. Então aqui é 3 e aqui é 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Vou repetir a raiz de 6. 5 raiz de 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. Isso quer dizer que 15 sobre a raiz de 6 é a mesma coisa que 5 raiz de 6 dividido por 2. Tá? E você nota que nos dois casos a gente conseguiu eliminar do denominador o radical. Tá certo? Então esse daí foi o primeiro caso. Vamos ao segundo caso. Então, pessoal, esse segundo caso, ele diz pra gente o seguinte: o denominador possui um radical cujo índice é diferente de 2. Aí ele dá o exemplo 2, onde ele pede para racionalizar o denominador de 3 dividido pela raiz sétima de 8. Então você nota aqui que o índice desse radical é 7, que é diferente de 2. Então veja bem, para poder para racionalizar, a gente procede da seguinte maneira. Você pega lá a sua fração, que é 3 raiz sétima de 8. Você vai olhar para esse cara aqui, por radicando. Se der para fatorar, você fatora ele. No caso aqui é 8, então 8 dá para fatorar. 8 vai por quanto? Por 2, vai dar 4, por 2, vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então eu tenho 2 elevado a 3. Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 elevado a 3. Tá claro? Quem vai ser o meu fator racionalizante? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz sétima, tá? Só que aqui não pode, vai ser raiz sétima de 2 e de 2.
tá? Mas eu vou ter que olhar para esse expoente e para o índice. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 7. 3 para chegar a 7 falta quanto? Falta 4, né? Então eu vou colocar um 4 aqui e um 4 aqui. Então o meu fator racionalizante nesse caso vai ser quem? Raiz sétima de 2 à quarta, né? E raiz sétima de 2 à quarta eu tenho que pegar e multiplicar o numerador e o denominador. Tranquilo? Então veja bem, aqui vai ficar assim, 3 que multiplica quem? Raiz sétima de quanto? 2 à quarta dá para fazer a conta, vai dar 16. Então no numerador eu posso fazer a conta e já deixar assim, tá? Aqui eu tenho que usar a propriedade de raízes. Eu vou botar raiz sétima, né? É o mesmo índice. E aqui eu vou multiplicar esses dois caras. Então vai ficar 2 ao cubo que multiplica quem? 2 à quarta. Tranquilidade? Sim. Repete o numerador, que é 3 vezes a raiz sétima de 16. E embaixo vai ficar como? Raiz sétima de multiplicação de potências de mesma base. A base é 2, você repete e soma os expoentes. 3 mais 4 vai dar 7. Nota que eu posso cancelar esse 7 com esse, né? E aí eu vou ficar com 3 que multiplica a raiz sétima de 16, dividido por quem? Por 2, tá certo? Raiz sétima de 16 não dá para fazer a conta, né? Você deixa assim. Então, essa aqui é a resposta, né? 3 sobre raiz sétima de 8 é 3 vezes raiz sétima de 16 dividido por 2. Tá vendo? Trivial. Agora vamos ao terceiro e último caso. Então, pessoal, esse terceiro caso, ele vai dizer pra gente o seguinte, ó, o denominador é composto por soma ou diferença de radicais de índice 2. Nesse caso, o fator racionalizante é o conjugado do denominador, tá? Eu vou dizer no exemplo 3 o que é esse conjugado do denominador, beleza? Racionalize os denominadores. Aí na letra A ele fala para você racionalizar 5 dividido por raiz de 7 menos raiz de 3. O que é o conjugado, né? No caso aqui, que o denominador é raiz de 7 menos raiz de 3. O conjugado desse cara aqui nada mais é que a própria expressão que está aqui, mas com o sinal trocado, tá? Se aqui for menos, você coloca mais. Se for mais, você coloca menos. Então você vai ter aqui, ó, vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, que é o nosso fator racionalizante. Então aqui o conjugado desse cara é raiz de 7 mais raiz de 3. Multiplica o numerador. E multiplica o denominador também por raiz de 7 mais raiz de 3. Tá? Multiplicou em cima e embaixo lá, a nossa fração não é alterada, né? Então agora o que eu faço? Eu vou repetir o numerador, 5 vezes raiz de 7 mais raiz de 3. E aqui eu vou usar um produto notável para eu poder ganhar tempo. O produto notável é esse cara aqui, ó, tá? Porque aqui eu tenho o produto, né? Ou melhor, esse de baixo, né? É o produto da diferença pela soma de dois termos, né? Então você tem aqui, ó, a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. No caso, aqui o a é raiz de 7 e o b raiz de 3. Então, vai ficar pela formulazinha, raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, tá certo? Quem não gosta disso pode fazer a distributiva que chega da mesma maneira, tá? Então aqui você tem numerador 5 vezes raiz de 7 mais raiz de 3, dividido por quem? Raiz de 7 ao quadrado, é só cortar, né, o 2 com a raiz aqui, então vai ficar 7. Aqui você corta esse 2 com essa raiz, você tem aqui 3. Tá? Resposta aqui vai ser 5 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 3. Dividido por quem? 7 menos 3 que dá 4. 5 e 4 não dá para simplificar, para ali. Beleza? Na letra B, você tem o seguinte. Quem é que vai ser o nosso fator racionalizante? Né? O denominador é raiz de 10 mais 3. Né? Então o fator racionalizante vai ser raiz de 10 menos 3. Então vai ficar raiz de 10 menos 3 multiplicando o numerador, e aqui vai ficar raiz de 10 menos 3 multiplicando o denominador. Tranquilo? Então o numerador agora vai ficar 7 que multiplica raiz de 10 menos 3, tá certo? E aqui eu vou usar novamente o produto notável, né? Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Usando essa formulazinha aqui, eu vejo que o A é raiz de 10 e o B é 3. Então, usando aquele resultado, eu tenho raiz de 10 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tranquilo? Vou ficar com 7 que multiplica raiz de 10 menos 3.
numerador. Denominador vai ficar agora como? Esse cara cancela com esse, vai dar 10. 3 ao quadrado, você só toma cuidado que não é o raiz de 3 que está ao quadrado, é o 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Vai falar que é 6, hein? Cuidado, hein? Vai ficar aqui igual a 7 que multiplica a raiz de 10 menos 3. Né? Dividido por quem? 10 menos 9 vai dar 1. 7 dividido por 1 vai dar 7. Então, vou ficar com isso, né? 7 que multiplica a raiz de 10 menos 3. Se você quiser distribuir, também está valendo. Fica 7 que multiplica a raiz de 10. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, vai ficar 7 raiz de 10 menos 21. Tranquilão? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Tá? Espero também que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá? Um grande abraço, tudo de bom é o que eu desejo para vocês. Valeu!